Então, pessoal, nesse tutorial eu vou ensinar para vocês a como resolver esse erro quando você tenta dar boot no Windows e ele retorna esse erro. The application operating system couldn't be loaded because a required file is missing or contains errors. A aplicação ou sistema operacional não pode ser carregado porque o arquivo necessário está faltando ou contém erros. E o arquivo que ele informa que contém erro é o winload.exe, código de erro 0xc 6 zeros, letra I, tá bom? No meu caso em particular, eu realizei uma clonagem de um HD antigo para um outro HD novo, sendo o antigo de 500 GB e o mais novo de 2 TB, e o sistema passou a retornar esse erro, tá bom? Geralmente para resolver esse erro, galera, tudo que você tem que fazer é corrigir o bootloader do Windows. Daí você pode fazer isso usando um disco de instalação do Windows, que pode ser um disco mesmo, um DVD ou um pendrive bootável, com a imagem do Windows 10, onde você vai acessar o CMD através dele e vai digitar uma série de comandos. Para isso eu tenho um outro tutorial onde eu já ensino a fazer isso, que é voltado especificamente para o erro de sistema operacional não encontrado, tá bom? Mas que vale para esse erro aqui também. No caso desse erro específico, eu vou ensinar a corrigi-lo utilizando o software Macrium Reflect. Você vai precisar então de um pendrive, tá bom? Porque a gente vai criar um disco de recuperação do Macrium e vai restaurar o boot do Windows através dele. Então aqui no seu site oficial você vai vir até aqui embaixo na seção de Backup at Home e vai fazer o download do Reflect 8 Free. É só tocar aqui em cima. Aqui você vai escolher o tipo de licença, licença comercial gratuita ou licença pessoal. Eu vou escolher licença pessoal mesmo. Daí aqui embaixo você vai inserir o endereço de e-mail, porque por aqui pela página só tem como baixar a versão trial. A versão gratuita você tem que inserir um e-mail para receber o link. Então você insere seu endereço de e-mail aqui dentro e toca em Continue. Gostaria de receber notícias sobre o Macrium Software? No, thank you. Não. Continue. Obrigado por registrar. E o e-mail já foi enviado. Só tocar em fechar. Aqui na minha caixa de entrada já recebi o e-mail, Macrium Software Registration. Só abrir o e-mail. E aqui dentro, para baixá-lo, é só tocar nesse link. Daí ele será baixado automaticamente. Agora iremos instalar o Macrium Reflect. É só abrir o executável dele. Eu já tinha baixado ele antes. Aqui no assistente de download vai escolher a versão free, é a única opção aqui dentro. Aqui vai escolher a pasta para salvar o pacote de instalação dele. Daí eu recomendo marcar essa caixa, executar instalador após concluir o download, tá bom? Porque essa ferramenta aqui ela vai baixar o Macrium de forma completa. Esse aqui é só um assistente de download, certo? Aqui em opções vai escolher a versão do software. Se o seu Windows for 64 bits, escolha 64 bits. Se for 32 bits, escolha essa primeira opção. Vou deixar no 64 mesmo. Somente instalador do Reflect. Confirmou tudo certinho, toque em baixar. Ele será baixado. O meu pacote já foi baixado aqui nessa pasta, ó. Ele salva aqui no endereço que você configurar aqui dentro, tá bom? No meu caso é esse endereço aqui, ó. Então ele vai criar uma pasta com o instalador do Macrium, que tem em média 178 megabytes. Eu vou baixar de novo. É só aguardar o download se completar. Logo em seguida o instalador do Macrium será aberto. Confirme o idioma, deixe marcada a caixa log, toque em avançar. Ele vai ser instalado. Toque em avançar. Aceita os termos. Avançar de novo. Aqui ele vai gerar uma chave automática para uso pessoal da versão gratuita. Então marque essa caixa para confirmar. Toque em avançar novamente. Aqui você insere o endereço de e-mail para registrar essa instalação do Macrium Reflect. Daí ele vai te fornecer um código de registro. Não precisa ser necessariamente o e-mail que você recebeu o link de download, tá bom? Geralmente ele gera aqui automaticamente o e-mail. Se não gerar, você coloca o e-mail válido aqui dentro e toca em obter meu código. Daí ele vai te mandar um e-mail, você copia o código e cola aqui dentro e toca em avançar. Daqui você vai personalizar a instalação. Eu geralmente só deixo marcada a caixa adicionar atalho na área de trabalho. Confirmo o local de instalação, se arquivos de programas Macrium Reflect. Toque em avançar e instalar. Daí é só aguardar ele ser instalado completamente. Pronto, o Macrium Reflect 8 foi instalado com sucesso e agora vamos iniciá-lo. Só tocar em concluir, marcando essa caixa para iniciá-lo agora. Então essa daqui é a sua interface principal. Daí é bom que você já conecte o seu pendrive. Eu conectei meu pendrive da Multilaser, que é esse daqui de 4 GB, eu acho. É, esse valor mesmo.
Aqui primeiramente você vai criar um arquivo ISO, então toque em arquivo ISO, toque em avançado, navegue até a escolha WinBase. Aqui dentro geralmente escolheríamos a opção Windows RE, que é a mais atual, digamos assim. Isso aqui se refere à interface do disco de recuperação do Macrium Reflect, Macrium Rescue Media Builder, tá bom? Mas eu não consigo baixá-la de forma alguma, fica em loop infinito e não instala no pendrive. E se você tocar aqui em dispositivos e drives, geralmente vai aparecer tudo vermelho, tá bom? Pode variar de placa-mãe para placa-mãe, mas aqui tem que aparecer tudo verde, certo? Então, geralmente para fins de recuperação do bootloader do Windows 10 no caso, eu escolho o Windows PE 10. Simples assim. Se eu escolher essa opção e tocar aqui na guia dispositivos e drivers, veja que todos estão instalados e são compatíveis, certo? Assim que tem que aparecer. Daí aqui em volume da mídia de recuperação, você vai escolher a partição do HD onde o seu Windows está instalado. Na verdade isso aqui é onde ele vai salvar os arquivos temporários para dar boot no pendrive, tá bom? Ele cria uns arquivos temporários que são utilizados, então é para isso que você escolhe uma partição aqui. Eu geralmente escolho a partição C mesmo, onde o meu Windows está instalado. Agora caso você quiser criar um disco de recuperação para o Windows 11, aí você volta aqui em avançado, volta em escolha WinBase, e escolha o Windows PE 11, tá bom? Daqui embaixo pode deixar como está mesmo, solicitar, pressiona a tecla para continuar a sequência de boot. Salvar arquivo ISO em. Aqui você vai escolher o endereço para salvar a imagem ISO, por padrão é no disco local C, com o nome de macriumrescue.iso, certo? Então confirma aqui em cima o sistema escolhido. Mais uma vez, se você pretender recuperar o bootloader do Windows 10, escolha o WinPE 10. Se for para o Windows 11, escolha o WinPE 11, certo? Só tocar em criar, marca essa caixa, toque em OK. Daí ele vai fazer o download dessa imagem ISO. Daí aqui ele fala, né? A criação da mídia de recuperação exigirá um download de 976 MB da Microsoft. É só tocar em baixar. Pronto, galera, mídia de recuperação criada com sucesso. Só tocar em OK. Aí acessa aqui o disco local C para ver se ela foi criada mesmo. Essa daqui, tá bom? Chamada de macriumrescue.iso. Ela tem em média 250 megabytes, tá? Caso dê algum erro no processo de download, descompactação e montagem da imagem ISO, eu recomendo que vocês desabilitem temporariamente o seu antivírus. No meu caso eu tenho o Windows Defender, então você pode vir aqui e desabilitar a proteção em tempo real. Ou se não quiser desabilitar a proteção em tempo real, é só desabilitar a proteção contra violações e o acesso a pastas controladas, porque esses recursos geralmente atrapalham esses softwares, bloqueiam algum recurso, um acesso a alguma ferramenta do Windows, alguma pasta, e acaba dando erro e fica em loop infinito, tá bom? Então sempre desabilitem o antivírus temporariamente ao trabalhar com Macrium. Pronto, salvou a imagem ISO. Então você vai espetar o seu pendrive no computador, o meu já está conectado aqui, vai selecioná-lo. Daí caso sua BIOS for UEFI, você pode marcar essa caixa, ativar Multiboot para MBR ou UEFI. Se for apenas MBR, aquela BIOS Legacy antiga, não precisa marcar essa caixa, tá bom? É desnecessário. Então selecionou o pendrive, toca em criar, marca essa caixa, OK. Daí ele vai formatar o seu pendrive. Se você tiver algum arquivo importante dentro dele, é bom fazer um backup. Então ele vai pegar e vai extrair aquela imagem ISO e vai gravar nesse pendrive, tornando ele bootável. Então vou pausar aqui e já volto. Pronto, mídia de recuperação criada com sucesso. Para confirmar, é só ver se tem esses arquivos aqui gravados no pendrive, tá bom? A pasta boot, drives, F. Aqui eu tenho uma pasta do Slex porque eu tinha ele gravado aqui no meu pendrive, tá bom? Então os arquivos que eu gravei aqui hoje são os arquivos do Macrium, que são esses daqui. Então aqui primeiramente vamos dar boot no pendrive, com o disco de recuperação do Macrium gravado. No caso da minha placa-mãe, é só dar boot no USB HDD, cada placa-mãe é diferente, tá bom? Geralmente o sistema pede para apertar uma tecla para iniciar do pendrive, o meu não precisou. Então é só guardar o disco de instalação do Macrium, carregar. O Macrium Rescue Disk é uma ferramenta robusta onde você pode não só recuperar o bootloader do Windows, como também realizar rotinas de backup e coisas do tipo, criar uma imagem do sistema. Então é um software bem bacana e que eu recomendo deixar gravado no pendrive para uma emergência, tá bom? Vou esperar ele carregar aqui. Bom, ele já está se carregando. Essa é a sua interface. Tá bom? Então com ele você pode corrigir problemas de inicialização, como eu falei, abrir imagem ou um backup no Windows Explorer,
criar backup de uma partição ou um HD e assim por diante. Esse não vai ser o foco do vídeo, o foco vai ser corrigir a inicialização do Windows. Daí, caso você tiver realizado uma clonagem do seu sistema operacional, é muito importante que você desconecte o seu HD antigo e deixe conectado somente o seu HD mais recente, que você vai usar como padrão, certo? Daí não precisa desconectar o cabo de força, tá? Pode desconectar somente o cabo SATA. Eu já desconectei o meu antigo, então após isso você vem aqui em corrigir problemas de inicialização do Windows. Ele vai fazer um escaneamento no seu HD em busca de um sistema operacional. Aqui no meu caso ele encontrou o meu Windows 10. Eu tinha o Windows 11 também em outra partição, mas eu formatei ela, eu vou reinstalar ele depois. Então você seleciona o sistema operacional que ele encontrar, toca em avançar, daí aqui você vai selecionar uma partição onde o bootloader será salvo e consequentemente será a partição que vai inicializar o Windows, vai ser a partição ativa, né? Aqui eu recomendo que você escolha a partição onde o seu Windows está instalado, tá bom? Se ficar muito confuso para você, você volta aqui, toca aqui em procurar arquivo de imagem, daí o Macrium vai listar para você todos os discos e partições. Então aqui no meu caso eu sei que o Windows está instalado no disco local C, tá bom? Eu sei pelo tamanho. Aí você tem que lembrar qual é o tamanho da sua partição onde o Windows está instalado, tá bom? Eu tenho essa daqui do Windows 11 que eu formatei, tá? Tem minhas partições aqui de backup e tal. Então eu sei que o Windows está no disco local C. Então eu volto aqui, ele vai escanear de novo, seleciono ele na lista, toco em avançar, seleciono então o disco local C, toco em avançar de novo. Aqui é importante que você deixe marcado todos esses campos para que ele redefina completamente o bootloader do Windows e você consiga iniciá-lo corretamente. Ele vai recriar tudo do zero. Então marcou tudo, toque em concluir e espera ele atualizar as informações no bootloader. Daí após isso é só reiniciar o computador e iniciar normalmente do seu HD. E se tudo der certo, o sistema será iniciado corretamente. No meu caso deu certo, tá bom? O Windows se carregando, então é só aguardar o sistema se carregar completamente. Então essa é mais uma forma de você corrigir e restaurar o bootloader do seu Windows, caso ele tenha se tornado corrompido. Como eu falei para vocês, tem várias técnicas, tem essa técnica utilizando o Rescue Dict do Macrium, e tem os comandos que você digita diretamente do CMD do Windows, que são comandos que eu passo no meu outro tutorial. É só acessar lá na descrição do vídeo e assisti-lo, tá bom? Então já fiz o login aqui no sistema, tudo funcionando perfeitamente, tá bom? Então é isso. Se o vídeo te ajudou, por gentileza deixa um like e se inscreva no canal. Um abraço a todos.